Com essa série de vídeos que eu tenho feito com convidados, os podcasts com os convidados em inglês, algumas pessoas têm pedido para mim que eu faça uma tradução, que eu faça um resumo, ou algumas pessoas até sugeriram o uso da inteligência artificial para fazer uma dublagem. Eu não quero fazer isso. Essas entrevistas elas têm a legenda em inglês boa o suficiente no YouTube, mas eu vou fazer aqui um resumo do Pastoreio Total, do Elizondo. Lembrando que isso aqui é uma série, as pessoas me perguntaram muito na minha posição de consultor, tem alguns alunos, as pessoas têm me perguntado muito sobre essa questão do pastoreio seletivo e do pastoreio não seletivo. E a gente começou com uma aula onde eu explico o gerenciamento holístico, eu explico o ultradenso, e eu explico por que não faz muito sentido comparar isso com o rotatino, que é uma abordagem que tem crescido muito no Brasil. Tem suas vantagens, mas são classes diferentes. Então não acho muito justa a comparação. Para entender por quê, assiste a aula sobre isso, uma aula bem preparada, comparando todas as abordagens. Né? Depois disso a gente gravou com o Zitzman, ele foi muito bacana, o Zitzman é a pessoa que preconizou o ultradenso, e ele falou pra gente de onde surgiu, como é que ele chegou nisso, as influências da vida dele, e compartilhou as premissas principais, que são as mesmas desse trabalho do pastejo total com o Elizondo. Que premissas são essas? Lucratividade máxima por área, isso vem do trabalho do Zitzman. A questão, o quão essencial é as genéticas adaptadas. Para uma abordagem estritamente ecológica, nós precisamos de animais completamente adaptados, são animais bem diferentes. Então, se você usa animais que vieram sendo desenvolvidos geneticamente sob a premissa de performance animal, eles não vão funcionar na premissa de lucratividade ecológica máxima por área. Nesse papo com eles, onde ele fala um pouco do trabalho dele, compartilha alguns autores que acho que vale muito a pena ir atrás. Ele compartilha também alguns links, alguns podcasts e o curso dele, que também vale muito a pena. E a gente discute, então, uma entrevista bem longa. Ele foi também um cara trouxe bastante coisa interessante. A formação de humus no solo, de baixo para cima e não de cima para baixo, alguns autores canadenses, neozelandeses, franceses, uma entrevista com bastante referências, mas principalmente nos ajudando a pensar a questão da ocupação dos nichos ecológicos na propriedade. Quando a gente quer promover um pastejo não seletivo, nós precisamos de uma abordagem específica, animais adaptados, ou talvez uma combinação de animais, porque nessa abordagem é a saúde total do solo, o aumento da biocapacidade da propriedade que nos permite a lucratividade por área. Então eu deixo com vocês um resumo que eu fiz da entrevista com o Elizondo, em formato de podcast também, para fazer companhia para vocês que estão trabalhando no campo e me ouvindo. Aproveito a oportunidade para dizer, se inscreva no canal, compartilhe essas entrevistas, comente e faça parte da Mala Direta. Eu estou desenvolvendo um relacionamento mais próximo com as pessoas via e-mail. Obrigado. Gente, hoje eu conversei com o Jim Elizondo, ele é um dos grandes consultores, um grande produtor rural também, que vem defendendo a questão do pastoreio não seletivo, ou do pastejo não seletivo. Tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui no resumo. O Elizondo tem trazido algumas premissas que têm sido muito atacadas no Brasil. A gente tem hoje um pega aqui no Brasil do pessoal do pastoreio não seletivo, com o pessoal do pastejo seletivo. Pouca gente defendendo o pastejo não seletivo e bastante gente cada vez mais defendendo o pastejo seletivo. O Jim Elizondo traz o programa Pastejo Total, em inglês é o Total Grazing, onde ele preconiza algumas coisas que devem ser bem esclarecidas e que, por alguma razão estranha, não vêm sendo bem esclarecidas nas comparações que vêm sendo feitas para promover algumas abordagens. Bom, primeira coisa, ele defende que a gente deve ter máxima lucratividade por área ao invés de performance por animal. Ele defende que a gente deve ter tempo livre e que a gente deve conseguir criar com as nossas propriedades riqueza real que vai durar mais de uma geração. Então, o conceito dele é de altíssimas densidades, mais do que o descanso apropriado, a lucratividade por área e um contexto onde as pessoas que se envolvem na gestão têm qualidade de vida, tempo, saúde
e lucratividade. Ele preconiza algumas coisas para que isso possa funcionar. Uma delas é animais geneticamente adaptados para o nosso clima. A adaptação genética que ele traz não é a adaptação genética dos shows, né, das exposições e das associações de raças PO. Ele preconiza uma adaptação genética para adaptação climática, resistência à questão dos parasitas internos e externos, e preconiza também que essa adaptação seja capaz de trazer animais que conseguem aproveitar melhor a forragem para que eles possam funcionar bem e ter uma boa performance na questão do pastejo não seletivo. Ele traz algumas coisas que não têm sido muito discutidas em outros canais e por outros consultores, inclusive fora do Brasil. Uma delas é que a criação do humus de longa duração se dá por meio de raízes fortes e cada vez mais profundas nas nossas pastagens. A maioria das outras pessoas preconiza que o humus é criado pela adição de palhada em decomposição biológica por cima das pastagens. Então tem aí já uma diferença interessante e ele traz alguns autores, traz enfim, o estudo que traz essa diferença, né? Em função disso, ele faz a divisão da propriedade em 3/3. Não é sempre uma regra isso, eu estou trazendo aqui linhas gerais. Né? O primeiro terço onde a gente roda esses animais em altíssimas densidades, com descanso apropriado. Um segundo terço onde a gente tem um descanso um pouquinho maior. E um terceiro terço onde a gente tem uma área diferida, que ela fica por um tempo um pouquinho maior, um tempo um pouquinho mais longo do que as espécies de sucessão longa precisam para se recuperar. Né? Essas espécies precisam passar um pouquinho do ponto de recuperação para que elas possam cumprir esse papel de fixar humus, né? Ou de criar humus na rizosfera. É um conceito bem interessante, varia muito de clima para clima, porque o tempo apropriado numa área de crescimento rápido é um, o tempo apropriado no cerrado, na caatinga, ou até em áreas bem áridas é outro. Então, o nome dele em espanhol, Jaime, né? O pessoal pronuncia Jaime, o Jaime Elizondo, então tem trazido uma defesa muito ferrenha do pastejo não seletivo. Ele traz também uma questão interessante para a alfabetização ecológica que diz o seguinte: enquanto alguns animais realmente promovem têm um comportamento de pastejo seletivo em seu ambiente natural, a combinação de vários animais, dos herbívoros ruminantes e não ruminantes, promove um pastejo total das áreas em movimento migratório. Essa diferença ela é muito grande, porque enquanto as pessoas que defendem o pastejo seletivo ainda estão presas num paradigma de performance por animal, litros de leite por dia ou quilos dia, ganho de peso médio, ganho de peso a desmama, essa abordagem tem um olhar mais sistêmico para a propriedade. Então, o pastejo não seletivo, ele melhora a questão do sequestro de carbono, de trazer de volta a biodiversidade, de despertar no banco de sementes as plantas, as espécies de sucessão mais longa e portanto mais complexas e mais nutritivas. Então ele defende que a nossa propriedade deve ser vista como um território que deve ser melhorado a cada pastejo não seletivo. Eu me debrucei um pouquinho sobre as questões dessa discussão do pastejo não seletivo e do pastejo seletivo, porque várias pessoas começaram a me mandar vídeos sobre isso. E eu confesso que desde o começo o pastejo não seletivo não faz muito sentido para mim, que tendo a ver a propriedade como um todo, sistemicamente, e tendo a ter uma análise mais sistêmica do todo. O que é o todo? A necessidade de base material das pessoas, ou seja, a questão econômica das famílias que vivem no campo, o território que elas precisam defender e, obviamente, as espécies de plantas e animais mais adequadas para que elas possam produzir de acordo com o seu próprio contexto. Então, muito boa vontade assistindo o material, lendo algumas coisas que as pessoas me mandaram, mas um pouco insatisfeito com a maneira com que abordagens que preconizam o pastejo não seletivo e abordagens que preconizam o pastejo rotacionado vem sendo caracterizada de forma incompetente ou enganosa. Aí você, enfim, né? Deixo vocês escolherem aí. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, eu vou fazer
algumas entrevistas com o pessoal que defende o pastoreio não seletivo e depois eu vou fazer um resumão aqui para vocês dos vídeos que tem me mandado, do que eu acho, do que eu não acho. Lembrando que eu não sou veterinário, não sou zootecnista e não sou agrônomo. Eu sou apenas um produtor rural e um consultor que busca entender as coisas de forma sistêmica e fazer uma gestão que leve em conta a qualidade de vida das pessoas, o propósito delas, a saúde da propriedade que elas têm e os sistemas de produção, sejam eles quais forem, devem funcionar para trazer estabilidade financeira para essas pessoas, enquanto aumentam a biocapacidade do lugar como um todo. Então eu tenho aqui um viés de olhar para a propriedade como um todo e ao longo dessa série de vídeos eu vou trabalhar um pouquinho o que eu tenho visto e, enfim, e entendido como uma caracterização não precisa das abordagens que são rotacionadas, né? Vou deixar aqui nas notas, aqui na descrição do podcast de hoje, o website dele. Tanto o website quanto o canal dele do YouTube tem bastante coisa para ser estudada. Enfim, cada um faz aí o seu dever de casa, cada um faz o seu estudo para poder tomar suas decisões com relação aos seus sistemas de produção e a sua base territorial. Eu estou trazendo aqui uma discussão interessante sobre o pastejo não seletivo, que para mim faz mais sentido, mesmo nas últimas semanas, tendo estudado o material que o pessoal ficou me mandando sobre o pastejo seletivo, eu confesso que não faz muito sentido para mim. Não estou aqui tentando ser isento, eu tenho uma inclinação para o pastejo não seletivo, que eu acredito ser mais propício para pequenas propriedades rurais, mais lucrativo e trazendo uma capacidade de recuperação de área mais acelerada. E essa conversa com o Jimmy Elizondo é muito importante porque ele é um dos poucos que vem preconizando, inclusive, uma abordagem completamente livre de insumos químicos, adubos e agrotóxicos. Ele traz também nessa conversa que é interessante a possibilidade de genéticas adaptadas para a produção de leite e derivados em sistema de pastejo ultradenso não seletivo. Então, vai ficar claro para vocês que o ultradenso está sendo mal caracterizado. O ultradenso não é só uma maneira de colher pasto. O ultradenso tem premissas de gestão sistêmica das propriedades, dos ecossistemas e da lucratividade por área. Então, a grande mudança de paradigma é lucratividade sustentável ou lucratividade ecológica por área, por hectare, ao invés de uma abordagem de performance por animal. Invariavelmente, as pessoas que focam muito no animal têm focado pouco na adaptação genética e acabam focando muito em insumos e subterfúgios para manter essa performance animal. E as pessoas que focam na propriedade de forma sistêmica e o lucro máximo por área de forma ecológica têm focado em soluções sistêmicas que melhoram a biocapacidade da propriedade como um todo. Por isso que eu tenho um viés para esse lado, né? Acho bom a gente assumir o nosso viés. Então, o podcast com o Jimmy Elizondo, muito bacana. Algumas discussões interessantes sobre humus em floresta, humus em pradaria, essa questão, de novo, do humus sendo produzido mais na risosfera do que na matéria orgânica em decomposição por cima. Enfim, várias sacadas que ele vem defendendo e trazendo aí nessa área do pastejo não seletivo, com altas densidades, que eu acho que é válida para a gente trazer para o Brasil e discutir aqui. Um resumão do bate-papo com o Elizondo. Vale muito a pena, de novo, vocês voltarem, assistirem a aula, depois a entrevista com o Zitzman e depois a entrevista com o Elizondo. Forma um contínuo de informações sobre o pastejo não seletivo, uma abordagem ecológica das propriedades com lucratividade máxima por área. De novo, se você tem se beneficiado das aulas, dos conteúdos, se inscreva na Mala Direta para receber o e-mail, se inscreva no canal, comente, compartilhe para ajudar que essas entrevistas e essas informações cheguem a um número maior de pessoas que quer construir um viver digno no campo com ética ecológica. Obrigado.